Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrios iônicos, as partes mais relevantes desse assunto. Quando nós falamos equilíbrio iônico, o próprio nome já diz, são equilíbrios que envolvem íons, certo? Cátion, aquela espécie que perdeu o elétron, e ânion, aquela espécie que ganhou o elétron, certo? Aqui, uma dica muito importante. Se você quer entender completamente esse módulo, dessa parte de equilíbrio iônico, eu sugiro que você vá lá no curso de geral e dê uma olhadinha no módulo de funções inorgânicas. Ácidos, sais, bases, porque lá eu te mostro direitinho o que é um ácido, o que é uma base, a nomenclatura, certo? Que é bastante importante. A gente estuda também sobre as forças. Aqui a gente vai relembrar os assuntos sobre força de um ácido e de uma base. Mas é importante que você dê uma estudada, principalmente para a nomenclatura e saber identificar esses compostos. Beleza? Bom, quando nós falamos então de equilíbrio iônico, nós estamos falando de equilíbrios que envolvem íons. E a primeira coisa que a gente já fala é a respeito da constante de acidez chamada de Ka, que é a constante envolvida nos ácidos. O que acontece? Um ácido, pessoal, agora nós vamos colocar o equilíbrio. O que acontece? Um ácido tendo ali o hidrogênio, ele pode sofrer um processo de ionização, certo? Os ácidos sofrem um processo de ionização, vou colocar aqui. Ionização. Se a gente for estudar o significado da palavra, é a ação de produzir íons. Isso aqui é uma ligação covalente, certo? Compartilhamento de elétrons. A água promove a ionização. E aí, pá, quebra. Tem uma quebra heterolítica devido a diferenças de eletronegatividade. E aí a gente vai produzir o hidrogênio, chamado também de próton, e o nosso ânion. E observe, eu tenho íons envolvendo o equilíbrio. Por isso, equilíbrio iônico. E aí, montando produto sobre reagente. Olha o que eu tenho aqui, gente, que legal. Se eu tenho produto sobre reagente, eu tenho uma constante. E como ela envolve a liberação de H+, ou seja, ela envolve um ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius, né? Porque todos eles aqui estão em meio aquoso. O que eu quero dizer? De acordo com a teoria de Arrhenius, toda substância que em meio aquoso libera H+, é um ácido. A gente vai chamar essa constante carinhosamente de constante de acidez, de Ka. Então, cada ácido tem a sua constante, certo? E um ponto muito interessante é o seguinte: quanto maior a constante de um ácido, maior é sua força. E cuidado! Quando a gente fala de força, eu não estou falando de um ácido ser perigoso, dele sair corroendo ali. Não. A gente pode ter, por exemplo, ácidos fracos que são muito perigosos. O que você tem que entender como força aqui na química? Força não está ligado com periculosidade, não está ligado. O que quer dizer um ácido forte para nós químicos? Quer dizer um ácido que sofre completa ou grande parte das suas moléculas sofre ionização. Então ela não tende a ficar na forma o quê? Não ionizada. Ela tende a ionizar e liberar o H+. Então, o ácido forte é aquele que libera muito H+, é que sofre muita ionização. E um ácido fraco é aquele que não vou querer reagir com a água, não. Ele entra em contato com a água, mas fala, não vou liberar meu H+, não. Tá de boa aqui, assim, tranquilo, tá de boa. Não vou querer reagir, não. Tá de boa. Tranquilo. Ele não libera H+. Um ótimo exemplo disso é, por exemplo, o ácido vinagre, certo? O ácido etanóico, o ácido acético. Ele tem um Ka bem baixinho, logo a força dele é bem baixa. Logo quando você põe ele na água, ele ioniza uma parte. Mas tipo, de 100 moléculas, aproximadamente 5% ioniza. Então, tipo, só 5 moléculas, quebraram e formaram H+, e o íon acetato. O resto ficou. E aí, galera, como é que vocês estão? Na forma não ionizada. Então, o que quer dizer, de novo, o que quer dizer força de um ácido? Tá? Vamos aqui, força de um ácido está relacionado com a capacidade de ionização. Então, o ácido forte não é um ácido que vai corroer, que vai gerar perigo. Não. É um ácido que consegue ionizar com grande facilidade. Um exemplo bem prático de que isso que eu estou falando para vocês, que força não está ligado com ionização, força está ligado com ionização, sim! Que força não está ligada com periculosidade é o HCN. O HCN é um ácido considerado fraco, certo? É considerado um ácido fraco, só que extremamente perigoso. Ele tende a não sofrer ionização, os ácidos ionizam, né?
E aí o que acontece? Ele não tende a sofrer ionização, mas é um ácido muito perigoso. Tem que tomar cuidado na manipulação, com o cheiro, certo? Os gases dele são tóxicos, tem que tomar cuidado. Então, observem, é um ácido considerado fraco, porém extremamente perigoso. Então, periculosidade não está ligado com força para nós químicos. Nós químicos falamos o quê, gente? Esse ácido é forte, então quer dizer que ele tem alta capacidade de ionização. Beleza? Bom, e aqui eu mostrei para vocês o exemplo de ácidos polipróticos. O que são polipróticos? Que tem vários hidrogênios capazes de serem liberados. Esse cara aqui, que é o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios, então ele tem a capacidade de sofrer 3 ionizações. E aí o exercício te dá ali, ó, K1, K2, K3. O menino fica assim, Jesus Cristo, o que aconteceu aqui? Não, gente, ó, é a constante para liberar o primeiro hidrogênio, a constante para liberar o segundo hidrogênio e a constante para liberar o terceiro hidrogênio. Se você for fazer aqui a reação global, ó, somando tudo, o que nós temos? Aqui, gente, é menos 13. Ficou meio ruim aqui de vocês verem, mas ficou menos 13 aqui. O que nós temos aqui, ó? Soma. Essa parte está aqui, então corta, corta. Essa parte também está aqui, corta, corta. Então, a equação global, H3PO4 aquoso, em equilíbrio com 1, 2, 3, 3H+, certo? Mais o quê? Aqui é um 4, desculpa. PO4, 3 menos. João Vitor, e a constante? A constante vai ser que nem lá na lei de Hess? Somou, soma as constantes? Não! Aqui, meus queridos, o que acontece? Quando você soma as equações, a constante global ela é igual ao produto entre elas, certo? Então, a constante da reação global vai ser o quê? K1 vezes K2 vezes... Deixa eu colocar aqui de tal forma que caiba. K1 vezes o K2 vezes o K3. Certo? Então, a constante dessa reação global não corresponde... Nossa, aqui ficou parecendo um 9. Isso. Não corresponde à soma, e sim ao produto. João Vitor, e se algum dia eu precisar inverter alguém? Sei lá, suponha que você está fazendo uma manipulação, né? Isso aqui a gente chama de manipulação de constantes. E aí você precisa inverter, igual na lei de Hess. Põe um menos? Não. Se você inverte a equação, você inverteu o reagente com o produto. Então, a constante vai ser 1 sobre ela. Então, você inverte ela também, tá? Isso aí é uma curiosidade para quem quiser aprofundar mais em manipulação de constante. Tá, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que aquele negócio de virar e falar assim, ele libera 3 hidrogênios, libera tudo uma vez. Não libera tudo de uma vez. Libera, forma essa espécie. Essa espécie, por sua vez, depois libera o hidrogênio. Que depois pega essa espécie e libera o resto. Então, cuidado com essa informação. Libera tudo junto. Não é. E observem, quanto mais negativo vai ficando a espécie, mais difícil é do hidrogênio sair. Certo? Mais difícil é dele sair. Observem que a constante, ó, foi diminuindo. Então, qual dessas espécies aqui, ó, H3PO4, H2PO4- e HPO4-2-, qual deles é o mais ácido? O H3PO4. Ele libera mais hidrogênio. Uai, João Vitor, por quê? Porque a constante dele é maior. Beleza? O que eu preciso que vocês guardem? Quanto maior a constante de acidez, maior a força de um ácido. E quando nós falamos de força, é a capacidade dele sofrer ionização. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre Kb, que é a constante das... Bom, agora falando um pouquinho sobre as bases, que são aquelas substâncias, né, de acordo com a teoria de Arrhenius, que em meio aquoso liberam a hidroxila, sofrem um processo de dissociação. O que é dissociar? É separar os íons já existentes. Diferentemente dos ácidos, aqui na base você tem uma ligação iônica, então já existe o cátion e já existe o ânion. Então o que a água faz é apenas separar esse cátion e esse ânion. Por isso que é chamada de dissociação, tudo bem? Então não confundir os processos. Então as bases sofrem dissociação de acordo com a seguinte equação. Então você tem aqui, ó, uma base que vai ter um cátion, né, um metal ligado com ela, e aí libera o cátion aquoso e a hidroxila aquosa. Se a gente for montar uma reação, nós temos produto sobre reagente, e aí a gente apelida isso aqui de constante de basicidade. E a mesma coisa que nós vimos lá para os ácidos. Quanto maior a constante de basicidade, mais forte é essa base, certo? E quando nós falamos de força, é justamente maior a capacidade
de dissociar-se, certo? Maior capacidade de dissociar-se, de se dissociar, é isso. Acho que D é uma palavra atrativa, um pronome atrativo, não sei. Sou professor de química, não de português. Mas deve ser isso. Maior capacidade de se dissociar, deve ser isso. Certo? E aí eu coloquei aqui 2 exemplos, não sei se ficaram claros, mas por exemplo, você pode ter bases, aqui eu acabei nem colocando, aqui ó, você pode ter bases que liberam 2 hidroxilas e ácidos que liberam 2 ou mais. Monte a expressão. Gente, por exemplo, aqui do ácido sulfúrico que libera 2 hidrogênios. O Ka vai ser igual a H+, elevado a 2, vezes a concentração do SO4, 2-, dividido pela concentração de ácido sulfúrico, certo? É aquela mesma ideia, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, certo? Elevado aos seus coeficientes. Aqui, ó, uma solução de hidróxido de cobre, mesma coisa. Nós vamos ter que o Kb vai ser igual a concentração de cobre 2+, vezes a concentração de OH- elevado a 2, porque libera 2 hidroxilas, dividido pela concentração de hidroxila aquosa, de hidróxido de cobre 2 aquoso. Beleza? Bom, uma vez entendido, então, o que vem a ser a constante de acidez e a constante de basicidade? E quanto maior esse valor, mais forte é o ácido, mais forte é a base, respectivamente, vamos falar um pouquinho sobre a lei da diluição, que é a lei de Oswald. Presta atenção.